Saudações, meninos e meninas, esse é o Castalho Cast. Eu sou Evandro Pastor e comigo temos meu amigo Og Maciel, um amigo de longa data, né, Og? É isso aí, tem um tempão já. Fala tempão já, nem lembro quanto tempo, a gente fala um tempão já. A principal motivação desse podcast é entreter você e inspirar você ouvinte, porque às vezes você gostaria de saber como aquela pessoa chegou onde chegou e faz o que faz e por que faz, né? Nesse episódio de número 0, eu vou entrevistar o Og, vou sabatinar você, Og, pode ser? Ué, manda lá, até porque eu fiquei assim, achei bacana que você me considera bacana. Não, você, honrado. Não, você não é bacana, você é bacanudo. Beleza, então vamos aí. Og, para começar, identifique-se. Tem muita gente que não conhece você, não sabe o que você faz, então se apresente pro pessoal. Bem, precisa dar o CPF, esse tipo de coisa também? Não, Deus me livre. A pessoa chega umas cobranças erradas na sua casa, aí Deus que me perdoe. Tá legal. Não, bem, quem é o Og Maciel? O Og Maciel é o cara que adora pentelhar o Evandro Pastor de vez em quando. Essa é a forma bem o sumário da história. Eu posso dizer que é o cliente mais assíduo da Quarto Studio. Também, exato. Olha a propaganda, assim. Quarto Studio precisa de um tema de WordPress. Quem é o Og Maciel? O Og Maciel, sou brasileiro, moro nos Estados Unidos há 20 anos. Estou envolvido com software livre tem mais ou menos uns 5 anos que eu estou trabalhando no software livre. Comecei com traduções e passei por algumas distribuições e hoje eu sou parte do Board of Directors do GNOME Foundation. Eu sou o único brasileiro nesse exato momento que está lá e tento organizar o projeto do GNOME. Beleza. Falando de distribuições, você falou, passou por várias, vamos começar a botar fogo nesse negócio aqui. Distribuição, qual que é a sua favorita? A minha favorita é a Foresight Linux. Por quê? Bem, o Foresight Linux é a distribuição que foi criada usando a tecnologia de onde eu trabalho. Eu estou trabalhando nessa companhia que chama RPath. Uhum. E o pessoal que fundou a RPath, é bem interessante a história. Os fundadores da RPath, eles foram um dos primeiros engenheiros a trabalhar na Red Hat. E são os caras responsáveis por vários programas que todo mundo que usa Linux tem, sabe? Tipo assim, quem usa Red Hat ou Fedora, eles que inventaram o RPM, foi eles que inventaram. E tem outros programas, tipo assim, que faz o Log Rotate, que é o lance que controla, um programa que controla os logs do seu sistema, e toda vez que chega num certo tamanho, eles armazenam ele, salvam, criam outro. Vários programinhos, assim, sabe? Eles que inventaram. Então, eles se cansaram do que estava acontecendo lá na Red Hat, acho que eles não estavam muito felizes. E decidiram criar a sua própria companhia. Então, o Foresight nasceu foi por causa que a tecnologia que eles inventaram atraiu um amigo meu. Ele ficou bem interessado nessa tecnologia, no que ela prometia. Ele falou assim, já sei, como eu gosto muito do GNOME e eu gostaria de sempre ter uma distribuição com GNOME, assim, os últimos lançamentos do GNOME, eu não quero ter que ficar esperando o dia inteiro. Ele falou assim, vou usar essa tecnologia, criar uma distribuição para poder saciar essa vontade que eu tenho, sempre ter o GNOME por perto. E quando eu entrei na RPath, uns 4 anos atrás, essa era a distribuição que a maioria dos engenheiros usavam, eles usavam o Foresight. E comecei a usar ela e me apaixonei pela tecnologia e hoje em dia eu sou o gerente da comunidade do Foresight, eu ajudo a fazer eu faço empacoto, manutenção, chuleio, desosso frango, faço isso tudo lá, entendeu? Mas é uma distribuição bem pequenininha, mas eu adoro ela, não consigo imaginar vivendo sem ela. E teve um lançamento recente, né, de outra versão. Exato, nós lançamos, nas últimas 2 ou 3 semanas, nós lançamos o Alpha 1 e o Alpha 2. O Beta vai ser lançado com certeza na semana que vem, nós vamos ter um Beta. E a previsão é eu acho que até o final do mês lançar a versão final 2.5. Entendeu? Mas tá bem bacana mesmo. Eu tenho rodado o Foresight, já tem. Eu sou meio doido assim. Eu tenho o que a gente chama de branch, né, que seria o ramo que está mais estável. Sim. Eu uso o ramo instável, tem, sei lá, deve ter 1 ano já que eu vivo nele, assim.
Muito bom. Quer dizer, então, que você é um desenvolvedor temerário, né? Isso. Não basta ser pai. O negócio é comer da própria ração, né? Exatamente. E a gente faz isso lá. Muito, muito, muito. E eu vou até aproveitar a brecha e já vou falar então. O Foresight não é mantido por nenhuma companhia. Não tem ninguém por trás. O Foresight não é igual o Fedora, Você tem ideia de quantas pessoas mantém a distro ou não? Bicho. Não deve ter mais que 10 pessoas nesse exato momento. Não tem mais do que 10 pessoas. Então, por isso que assim, o nosso repositório de aplicativos não é tão vasto e grande como outras distribuições aí, porque na maioria das vezes a gente empacota o que é necessário e depois empacota o que a pessoa quer. Né? Por exemplo, se tem alguma coisa que ainda não existe, se saiu alguma coisa nova, nós vamos lá e empacotamos ele. Mas isso porque a gente quer o software, entendeu? Entendi. E me fala uma coisa, Og, se fosse para você tentar me convencer a usar o Foresight, quais seriam os motivos, o grande atrativo de você usar o Foresight hoje? Bem, primeiramente, eu tenho que falar que o Foresight, apesar que a gente tenta fazer a distribuição assim, bem bacana para que as pessoas possam... o objetivo é que seja bacana, né? O slogan do Foresight fala assim... porque o seu distro deve ser bacana, né? Because your distro should be cool. Sim. Então, a gente tenta botar esse efeito nele, né? Esse lance de ser bacana. Mas a grande verdade é devido ao tamanho da comunidade e dos desenvolvedores. O Foresight é bom para quem gosta de fuçar nas coisas, gosta de programar, gosta de mexer numa distribuição. A tecnologia por trás permite que qualquer pessoa, mesmo que não tenha background nenhum em empacotar, de como que um sistema operacional funciona, programação, isso aí não importa, porque a tecnologia permite qualquer um a chegar, aprender rapidinho e já mexer nas coisas, sabe? A comunidade e a tecnologia ajuda bastante. Então, para mim te convencer, eu ia falar: Evandro, se você gosta de um sistema que está assim, sempre atualizado, você não tem que esperar 6 em 6 meses, e você quer assim, ter a possibilidade de mudar os pacotes, de manter alguma coisa ao seu gosto. Imagina, por exemplo, se você de uma hora para outra fala: eu quero fazer a manutenção do Firefox porque eu gostaria de incluir certos bookmarks, certos favoritos já tudo programado. Eu gostaria que o Firefox já viesse com esses plugins assim, porque eu imagino que qualquer pessoa gostaria. Então, tipo assim, se você tem esse interesse, se você acha que isso é uma coisa que que te atrai, né? Se isso é uma coisa que te atrai, eu acho que você então ia gostar. Esse é um fator número 1. Fator número 2 é que, se você sendo parte de uma comunidade pequena, a possibilidade de você fazer, de ter alguma, como é que fala? De ser ouvido, talvez? De ser ouvido, exatamente, de fazer uma diferença é enorme, porque é uma comunidade pequena, todo mundo, dá para escutar todo mundo que está falando, então você tem essa possibilidade. E a número 3 é que a tecnologia permite que você tenha um controle assim, a pente fino, sabe, do seu sistema. Então, para quem está acostumado com esses sistemas de controle de versão, tipo o Mercurial ou Git, ou Subversion, por exemplo, você então vai entender que o sistema inteiro, o seu sistema operacional inteiro, ele é, de uma certa forma, ele é mantido dentro de um controle de versão. Então, você sabe exatamente, até mesmo assim no nível do arquivo, você sabe o que está instalado, você sabe o que vai ser instalado. Quando você remove uma coisa, você sabe exatamente o que está sendo removido, e por aí vai. Então, isso para mim é uma coisa muito bacana, porque dos tempos do Windows, às vezes você instalava um negócio, e se você não gostava e tentava remover, você não tinha garantia nenhuma que todos os arquivos foram removidos. Né? Ou se nenhum arquivo foi modificado. Sim. Né? Nessa história toda. Então, eu gosto disso. Né? Isso é uma coisa que me atrai bastante, de saber exatamente o que está no meu sistema. Então, desde que eu conheci a nossa tecnologia da RPath, e eu ainda não falei o nome da tecnologia, mas a tecnologia chama Conari. Desde que eu conheci o Conari, eu não consigo imaginar, eu simplesmente assim, me dá urticária se eu imaginar que eu vou instalar uma coisa que não está gerenciado pelo Conari, sabe? Eu não compilo nada na mão,
porque se eu tiver que instalar alguma coisa e ainda não existe o pacote, eu vou lá e eu empacoto. Se o pacote é um daqueles cabeludos, difícil de empacotar, eu vou lá e encho o saco de alguém e ele vai e empacota para mim. Mas eu não instalo nada que não seja gerenciado pelo Conar. E o que você acha do sistema de gerenciamento RPM e do APT, no fim das contas? Comparando com os outros dois. Sim, primeiro eu tenho que falar então que eu não conheço o APT e o RPM no mesmo nível que eu conheço o Conar. Uhum. Eu sei usá-los. Faz muito tempo que eu usei. Eu sei que o RPM parece que assim, melhorou bastante, adicionou muitos recursos novos que eu não conheço mais. Uhum. Mas eu sei que como a RPath está no ramo de gerenciamento de software e de sistemas, eu sei que, apesar de todos os avanços do RPM, eu sei que muitos dos pacotes deles não têm, as dependências não estão completamente resolvidas. Sim. Então, a princípio parece que sim, mas nós sabemos que não. Nossa, eu mesmo cansei de tentar resolver dependência de pacote com o Debian, né? Pois é, então esse é o tipo de coisa que não existe esse problema com o Canary, sabe? Uhum. Até tudo é versionado, tudo controlado pelo gerenciador de pacotes, gerenciador de sistema até, não é só de pacotes do sistema lá. Então, tipo assim, a grande diferença, por exemplo, quando você faz um apt-get, install e o que quer que seja que você vai instalar, de repente você vai instalar o meu programa, o Build Reminder, mas você sente assim que a instalação é rápida. Então, se você fosse instalar um programa com o apt-get, e vamos dizer que você vai instalar apt-get install Build Reminder, o meu programa, então o que acontece é que a experiência do usuário é que a instalação é bem rápida. E isso é uma coisa assim, uma coisa bacana, é uma coisa que você realmente quer. Você não quer ficar esperando lá. Por exemplo, eu lembro dos meus tempos quando eu rodava o Gentoo, que você tinha que compilar e demorava, você podia sair, tomar um café, voltar e ainda estava compilando o bagulho. E não estou dizendo que tem nada de errado com isso. Tem gente que curte, e na época eu curtia isso, entendeu? Mas hoje em dia tem pessoas que falam assim, não, eu quero instalar agora, eu não quero ter que esperar um tempão. Já com o Conari, o que ele faz é o seguinte, a diferença é que ele, como ele sabe exatamente, ele tem como se fosse um snapshot do seu sistema inteiro. Quando ele vai instalar alguma coisa, ele analisa todo o sistema comparado com os arquivos que estão entrando e cria esse outro snapshot na memória dele. Então é por isso que ele sempre mantém aquela imagem atualizada. Você sabe exatamente o que está instalado, a diferença, o que vai acontecer quando você instala alguma coisa. Então, essa é uma das diferenças. Então, geralmente o que eu falo para as pessoas que querem usar Linux você escolhe aquilo que for melhor para você. Certo? Então, por exemplo, tem gente que quer um negócio, instala agora, não se importa de ter que reinstalar de 6 em 6 meses. Então, para essas pessoas eu falo, continue usando o que te satisfaz. Já eu, como eu falei, eu estou usando o Foresight nesse ramo de desenvolvimento dele, tem mais de 1 ano, e eu estou muito feliz toda vez que tudo que eu preciso fazer é atualizar, e ele está sempre me dando as coisas novas, eu não tenho que reinstalar nem nada disso não. É o que é importante, né? Manter seu sistema rodando para trabalhar. Para mim isso é muito importante. E falando de distro, você teve envolvimento com o Ubuntu Brasil, e como é que você entrou nessa? Rapaz, o Ubuntu Brasil foi uma história meio complicada. e foi justamente pelo Ubuntu Brasil que eu me iniciei nessa carreira aí do software livre, a minha história. Mas você começou exatamente com o quê? Foi direto com tradução? Foi. Eu fiquei sabendo de uma distribuição. Eu na época eu estava usando o Gentoo e um amigo meu me apresentou. Eu estava usando o Slackware, depois do Slackware eu fui para o Gentoo. Eu gostava desse lance de ter controle sobre o que instalava, o que não instalava e tal. E um belo dia um amigo meu me apresentou o Ubuntu. Falou assim, instala o Ubuntu e vê o que você acha, que acho que você vai gostar, porque ele é Rapiud e tal, eu já estava ficando meio cansado de ficar esperando para as coisas instalar. Eu instalei, achei bacana, e eu falei assim, olha, deixa eu procurar então essa comunidade, ver o que tem aí, deixa eu ver se existe uma comunidade brasileira. Até então eu nunca tive muito envolvimento com
com a comunidade brasileira em termos de software livre. Tipo assim, pô, eu moro nos Estados Unidos tem 20 anos, eu vivo aqui, eu só voltei ao Brasil 2 vezes nesses 20 anos, então o meu conhecimento maior é por aqui, não é por lá de lá, né? Então, para encurtar a conversa, eu descobri que tinha uma comunidade fazendo traduções. E apesar que todos os termos, em tecnologia, todos os termos que eu conheço, eu aprendi aqui. Então, eu nem sabia como falar certos termos em português. Mas eu falei assim, olha, de repente isso é uma coisa que eu posso ajudar, porque eu falo inglês, eu falo fluentemente, então pode ser que eu possa ajudar com as traduções. Aí me apresentei, conheci as pessoas, voltei a usar o IRC e conheci o pessoal do Ubuntu Brasil, que me acolheram e falaram, olha, tá aqui, se você quer ajudar traduções, começa por aqui, dá uma olhada nessa página. E fui fuçando, mexendo, perguntando, conversando. A comunidade Ubuntu em geral realmente parecia ser assim, muito mais amigável do que que as outras comunidades que eu tinha conhecido antes. Porque parecia? Porque, tipo assim, a maioria das outras comunidades que eu passei pela Red Hat, eu passei como eu falei, pelo Slackware, passei pelo Gentoo, passei pelo Mandrake, que hoje em dia é o Mandriva, que não é mais Mandriva, é Mandriva ainda. É Mandriva, eu chamo carinhosamente de Saúva, porque o nome é muito estranho, mas enfim. Pois é, então, e tipo assim, existe muita hostilidade contra quem era novato, né, o newbie. Se você era um newbie, o pessoal mandava você ler manual, se vira, rapaz, né, vai pra lá. Você não sabe nem o que você está falando. E já o pessoal, assim, a comunidade Ubuntu em geral, é muito mais amigável. Você pergunta as coisas, eles te indicam aonde que você pode pegar mais informação. Se eles sabem a resposta, eles te ajudam. Não falam com você meio atravessado, né? Falando assim, se vira aí, rapaz, você não sabe que é assim, né? Não tem nada, não tem essa hostilidade, assim. E você tem ideia por que o tratamento é diferente, diferenciado? Tem uma coisa a ver pelo fato de serem brasileiros, ou você acha que é por causa da comunidade que é assim? O que se atribui vamos colocar assim, esse atendimento diferenciado do pessoal da comunidade para quem é novato? Olha, eu não sei, até porque, como eu tinha falado, o tratamento não foi só da comunidade brasileira, sabe? Isso é de uma forma geral. A comunidade Ubuntu em geral era muito, eu não sei como é que é, porque tem 4 anos que eu não participo, mas bem amigável para qualquer pessoa, qualquer novato que estava se aproximando da distribuição. Pode ser que esse sentimento, o que faz a diferença é o fato de que a distribuição foi criada em cima de uma ideia, que é o Ubuntu, né? Que é você não se sentir... a definição da palavra Ubuntu, se eu tentando me lembrar ainda as palavras corretas, mas é tipo assim, eu não me sinto ameaçado pelo meu vizinho, eu não me sinto ameaçado por você e você não deveria se sentir ameaçado por mim, né? Então tem a palavra Ubuntu e tem o fato de que era Ubuntu para a humanidade. Eu acho que o fato deles terem construído a distribuição em cima dessa ideia ajudou com que as pessoas soubessem então a se colocar num estado mental assim para justamente ajudar as pessoas a poder ser mais aproximável, sabe? Eu acho que isso aí fez a diferença. Então você acha que esse talvez seja um fator do Ubuntu ser tão popular hoje? Bem, sim, mas tem outro fator. Esse é o fator que provavelmente vai atrair aí os flame dos ouvintes aí, dos Ubuntus, dos usuários. Agora o servidor vai cair, mas vamos lá. Vamos lá. Bem, tem o outro fator também, é o seguinte, é que a pessoa por trás do Ubuntu, o Mark Shuttleworth, ele realmente ele faz essas coisas de querer criar uma distribuição que é fácil de usar, que ele investe muito tempo na estética do sistema. Ele quer que seja uma coisa bonita, que seja uma coisa que atenda a, vamos dizer assim, 90% do perfil de usuários de um sistema desktop. Ele investe pesado nisso, sabe? E ele dá, há muito tempo, eu não sei se ele continua fazendo, mas ele até enviava um CD. Se você pedir, ele te dava um CD para você instalar. Sim, eu cansei de pedir CD com o pessoal da Canonical. Exatamente. Eu fazia isso também bastante quando eu participava desses eventos aí, ia lá,
vestia a camisa do Ubuntu, ia lá tentar atrair mais pessoas. Mas no fundo, o que ele quer é o seguinte, ele quer fazer dinheiro. A Canonical é uma companhia que tem fins lucrativos. Então, claro que você quer atrair as pessoas, claro que você quer expandir o seu controle do mercado. Então, quem é que não quer algo grátis? Quem é que não quer algo que, além de ser grátis, tá assim, é bem feito? Sabe? Então, todo mundo. Então, quer dizer, e você não vai querer tratar essas pessoas que você está tentando, possivelmente no futuro, torná-los em clientes. Você não vai simplesmente mandar o cara ler o manual e se vira, rapaz. Você não vai fazer isso. Então, tem esse outro lado, tem esse outro motivo. Agora, muitos usuários do Ubuntu, que eu não vou nem chamar de usuário, porque essas pessoas são fanboys, né? Eles, tipo assim, não tem lógica, não usam lógica nem nada, mas não é só o Ubuntu, toda distribuição tem um fanboy. Ou vários, no caso do Ubuntu. Mas agora caiu o servidor. Mas tipo assim, eles ficam fazendo a propaganda. Tipo, olha, a Canonical não faz propaganda. Há muito tempo eles nem faziam propaganda. Não precisavam, porque os seus próprios usuários eram as pessoas que faziam as propagandas para ele. Ideia genial. Imagina, você não ter que gastar dinheiro e tá fazendo uma propaganda legal. Mas hoje em dia é uma coisa assim, não faz sentido. O tipo de anúncio, as revistas, os sites de notícias, é tipo assim, o cara quebrou a cutícula, o cara do Ubuntu quebrou a cutícula, vira notícia, bicho. Ou então, o cara, olha, o Ubuntu lançou hoje, aí na semana que vem começou o desenvolvimento da próxima fase, da próxima versão. Isso é notícia, assim, o pessoal fica badalando e tal. Ou então o cara comprou um teclado novo e eles querem fazer badalação nas notícias. Esse tipo de coisa me irrita bastante. Então o que acontece é muita autopromoção no fim das contas. Demais. Em nome da distribuição. Exato, demais. Mas olha, a pergunta inicial foi sobre o Ubuntu Brasil. E aí eu estou assim, falando até então, estou falando da distribuição em geral. Mas sobre o Ubuntu Brasil, então o que aconteceu, tipo assim, devido ao meu interesse, pode-se dizer que eu cresci muito rápido dentro dessa comunidade. Coincidiu que várias pessoas que já estavam, os fundadores do Ubuntu Brasil, foram pessoas que parece que eles realmente eles conheceram o Mark Shuttleworth também quando ele esteve em Manaus e começaram o movimento lá dentro, né, de Manaus, espalhou assim para outros lugares. Eu sei que eles estavam já assim num ponto onde que a vida profissional estava atrapalhando o envolvimento deles, e eles estavam preparados para passar o bastão. E de uma hora para outra eu apareci cheio de gás, cheio de ideias aí e tal, e subi rapidinho na história. Mas comigo subiram outras pessoas que eu não vou mencionar o nome, mas que tinham sua própria agenda, sendo que a minha agenda sempre foi para a humanidade, para a comunidade brasileira. Eu queria ver uma coisa bem democrata, sabe, bem meritocrata, né? Ou seja, baseada em méritos mesmo. Você ganha as coisas baseadas no seu mérito, não porque você conhece fulano ou você fez um favor para ciclano. E eu tive, então, a partir do momento que eu subi de posição dentro da comunidade, eu estava sempre entrando em conflito com pessoas que tinham uma agenda própria, e chegou num ponto onde que uma pessoa, ela controlava todos os servidores do Ubuntu, e tipo assim, não tinha nada que a comunidade pudesse fazer. Eu lembro que uma vez nós fizemos uma campanha para escolher um logo, fazer um logotipo para o Ubuntu Brasil, e o que aconteceu foi que esse processo foram 2 semanas, pessoas me mandando as ideias deles, e depois teve um período de votação, e no final da história a comunidade decidiu qual o logotipo que tinha ganho. Essa pessoa que tinha que pegar o logotipo e fazer o upload, botar lá no servidor, falou assim: não, eu não gostei disso não, eu vou fazer um outro. E tipo assim, como se fosse um ditador. Nossa. Falou: não, é o que eu quero, e acabou. E infelizmente, Evandro, que foi uma coisa assim que me desgastou bastante, é que tinha assim
umas 10 pessoas mais ainda, que eram as pessoas mais envolvidas no Ubuntu Brasil, na organização. Todo mundo falando assim, nossa, como que pode o cara fazer isso? Tá errado, tem que fazer alguma coisa. Mas ninguém levantou o dedo para falar assim, epa, peraí, escuta aqui, rapaz, você não pode. Ninguém foi lá brigar. Eu fui a única pessoa que fui lá e briguei. E a história acabou de uma forma assim muito desagradável, porque essa pessoa simplesmente, porque tinha acesso de root, me botou para fora do servidor, começou a apagar um monte de arquivos. Porque eu moro nos Estados Unidos, entrei em contato com o pessoal da Canonical, que me botou em contato direto com o administrador dos servidores. E esse cara falou, Og, aqui, o cara, eu removi a chave dele para ele não entrar mais no servidor. Ele pegou a chave de outra pessoa, que eu acredito que eu sei quem foi. Ele pegou a chave de outra pessoa, entrou, removeu o seu nome e está apagando arquivos aqui e tal. Vou tirar ele agora. Pronto, tirou o cara na hora, removeu todas as chaves, deixou só a minha chave para que eu pudesse manter. Mas para você ver a situação que estava. No final da história, eu fiquei organizando, mas não tinha mais ninguém que queria. Todo mundo queria esse cara para fora. Uma vez que a Canonical botou ele para fora, aí eles foram e ficaram com medo de ter alguma retaliação contra eles. Então, ninguém mais queria. Todo mundo ficava assim, não, mas acho que isso não foi justo, não devia ter feito isso. Aí, quer dizer, eu me expus da forma que me expus, me botei nessa posição, porque todo mundo queria que algo fosse feito, e uma vez que eu fui lá e fiz, fui o único a fazer as coisas, aí eles foram e viraram as costas, e não queriam apoiar, e queriam, então, ter as coisas só para eles. No final da história ficou uma coisa bem desgastante. Então o que eu fiz foi, falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa comunidade, vocês então tocam um barco da melhor forma que vocês acham aí, porque obviamente a gente está pensando de forma diferente aqui. Entendi. Então foi uma coisa bem desgastante, mas o número de coisas que aconteceu foi assim, desagradáveis, assim, dá para escrever um livro, quem sabe eu escrevo até, assim, de pessoas que realmente falavam assim, você sabe quem eu sou? Eu sou fulano de tal, eu sou o cara que traduzir, não sei o que, sozinho, né? E falavam umas coisas assim, falavam assim, eu não preciso passar por período de observação, não. Eu tenho que entrar e botar para quebrar já. Sabe, umas coisas bem assim, nada de meritocracia. O cara não queria respeitar que tinha gente que estava mais tempo e ele queria simplesmente falar assim, ó, baseado no meu nome, me oficializa agora. Entendeu? Me fala uma coisa, Og, você acha que por causa desse tipo de comportamento o Linux não deslanchou até hoje? Você acha que esse é um dos motivos de não ter uma certa organização ou pelo fato de ser livre toda essa estrutura de criação de software? Bem, eu acho que não gera uma bagunça? Vamos colocar assim, vamos colocar no português, claro. Por causa dessa bagunça que são as comunidades, você acha que é por isso que o Linux não evolui, não chega nas massas? Não, eu acho o seguinte, o Linux hoje em dia está assim, alcançando muito mais pessoas do que antes. E eu não acredito que é só devido à comunidade. Eu acho que é devido ao progresso, o investimento que as pessoas fizeram em fazer com que ele seja mais fácil de usar, mais amigável. Existe também as pessoas dedicadas a documentar as coisas. Mas eu não acredito que esse tipo de problema é o fator, sabe? Eu acredito que o Linux está fazendo assim, está progredindo bastante nessa área de atrair outros usuários e tal. O problema que eu vejo é que hoje em dia eu vejo pessoas aí que ficam, supostamente eles representam comunidades aí no Brasil, eles representam essas comunidades, mas como eu sei das coisas da parte interna, eu sei que os caras não fazem absolutamente nada. Eles não fazem absolutamente nada, mas são os primeiros a lá pedir dinheiro para que as companhias apoiem a viagem deles. Então o que eles querem, eles estão querendo viver esse estilo de celebridade, né? Então eles são celebridades, mas na verdade não fazem porcaria nenhuma. E isso aí é o que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que veem isso, e isso deve afastá-los, sabe? Como é que pode
um panguá desses aí que está aí de celebridade representando projeto X, sendo que o cara não faz porcaria nenhuma. E me fala uma coisa, eu que estou de fora, eu mexi com Linux há muito tempo, né? Vamos supor que eu seja um iniciante, tá, hoje. Certo. Você acha que eu, como iniciante, valeria a pena eu ser um contribuinte, chegar e sei lá, eu quero traduzir, você acha que vale a pena alguém entrar hoje e ajudar o Linux de alguma forma? Vendo esse quadro geral que você está pintando? Eu acho que vale sim, mas o que você tem de fazer é o seguinte, né? Então, se eu vim do futuro e estou dando um conselho para a pessoa no passado, que vai iniciar agora na distribuição. Então, primeiramente eu falo, se você quer se envolver com software livre, não se envolva com uma distribuição, porque quando você se envolve com uma distribuição, existe essa coisa muito besta, esse sentimento muito besta que eu vejo as pessoas terem de querer defender uma distribuição. Na verdade, Linux é Linux. Distribuição só põe uma lataria mais bonita ou diferente em cima. Mas Linux é Linux. Então, o que você deveria fazer é investir o seu tempo, se você vai querer investir seu tempo no software livre, investir seu tempo em um projeto que não seja relacionado a uma distribuição. Vai aí ajudar o GNOME, vai ajudar o KDE, o XFCE, o LXDE, sabe, o Mozilla, o LibreOffice, o que seja. Mas não põe seu peso, não põe suas fichinhas todas por trás de uma distribuição, não. Principalmente, eu falo, uma distribuição que tem fins lucrativos, porque eu não tenho absolutamente nada contra você ter fins lucrativos. Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa ter dinheiro para botar comida na mesa. Uhum. O que você não deve fazer é botar as suas fichinhas em uma distribuição que pinta uma imagem que é todo santo e que faz tudo pela humanidade, não vou falar o nome da distribuição, mas que fala que é para o bem da humanidade, mas no futuro está usando todo mundo para fazer propaganda deles, porque no final eles querem o seu dinheiro, eles querem dinheiro. Então, se você quer fazer dinheiro, fala logo de cara, o meu objetivo é fazer dinheiro, tá bom? Eu vou criar os produtos aqui, os produtos um dia vão virar, quando der meia-noite, vão virar uma abóbora e para você transformar na carruagem de novo, você não tem que pagar. Então, pegando esse gancho de empresa que ganha grana e tal, você acha que é possível hoje, não vamos falar de empresa grande, tá? Mas um programador pequeno, sabe? Ou alguém que... Vamos colocar assim, alguém do público pode ganhar dinheiro com software livre? Você acha que é possível? Pode sim, porque o que as pessoas hoje fazem é o seguinte, o sentimento de muitas pessoas que mexem com software livre é que se você realmente gosta de algo, uma vez que você experimenta ele é free, você de uma certa forma, você então não se importaria em comprar o produto para apoiar primeiro, porque você estaria apoiando sim. O desenvolvedor, mas segundo, você estaria também contribuindo para que o desenvolvedor continue fazendo a manutenção do programa. Então, é seu interesse, se você gosta do programa, de dar uma contribuição. Então, começa por aí, né? A forma que as pessoas deveriam pensar. Já o desenvolvedor, ele cria um programa, como que ele faria o dinheiro? Seria atraindo as pessoas e mostrando que ele faz um produto bem feito. Certo. E então mostrando para ele, olha, eu quero manter esse produto, mas eu preciso de uma ajuda financeira. Então pedindo para as pessoas, então botando bem claro que uma contribuição ajudaria então ele a manter e continuar a qualidade do programa e fornecendo serviços de manutenção, de apoio para o programa deles. Tem como fazer dinheiro sim, cara. Bom saber, porque muita gente que acaba que acha Linux bacana, o software livre interessante, acha que não tem o direito ou não tem como, vamos colocar assim, monetizar o seu trabalho, né? Então, eu falo porque eu conheci muita gente que pensa, eu vou ajudar no software livre, mas eu não vou ganhar nada com isso, e como é que funciona?
Não, é porque, veja só, Ivan, o lance de software livre não quer dizer que tem que ser livre em termos de ser grátis, né? O que acontece é o seguinte, quando você faz software livre, isso quer dizer que eu posso pegar a tecnologia, eu posso criar, dependendo da licença dele, eu posso criar o meu programa e eu posso vendê-lo. Agora, dependendo da licença, eu tenho que, a parte livre é dizer assim que se você quiser, eu posso te dar o código-fonte para você modificá-lo e fazer o que você quiser. Agora, a maioria das pessoas que querem comprar, imagina, você quer comprar um programa para botar no seu computador para o Twitter. Sim. Então, beleza, o código-fonte está aqui. Mas eu também desenvolvi um programa. Qual que você quer? Você quer o programa, que você tem que me pagar $5, ou você quer o código-fonte? Quantas pessoas que vão saber modificar o código-fonte? Não vão ser muitas. Então, você paga pelo software, porque você quer. Sim. Ainda mais esse mercado novo de apps aí, que todo mundo agora tem um App Store. Todo mundo quer, tipo assim, por $1 você quer comprar um programa. Você não quer ter que compilar, aprender, ler o manual, sabe? Abrir um console, um terminal e descobrir como que usa um programa. Você quer que ele funcione. Então, tá aí, ó, esse App Store é uma prova de como que as pessoas podem fazer dinheiro. Você cria o seu programinha, bota ele em um lugar para vender. Tem gente que prefere pagar $1, $2 do que ter que compilar o negócio. Não é todo mundo que é programador. É verdade. E falando em app, vamos voltar um pouco. A gente falou um pouco do OG público, né? E o OG desenvolvedor. O que você usa na sua caixa de ferramentas no dia a dia? Se você falasse assim, olha, Evandro, as minhas, 5 ferramentas que eu uso no dia a dia. Boa. Então, olha só. Primeiramente, se você... generalizando, né, o termo ferramenta, eu tenho que usar Python. Certo. Tá legal? Esse tá assim, número 1 na minha lista. Você tem que usar Python. Tá? Segundo, você tem que usar um console que ele tem, que chama IPython. Certo. Então, para quem mexe com Python, você tem que usar IPython. Se você não está usando, você não sabe o que você está fazendo. Então, tem que usar. Tá? Terceira ferramenta, e eu posso depois eu te dou um nome bonitinho, os links para você colocar no blog, mas a terceira ferramenta é um depurador de Python que chama EPDB, que foi desenvolvido lá na RPath, e eu te passo o link também, mas tipo, eu não consigo viver sem o EPDB, sabe? Então, se você... Ele, é claro que nós mantemos ele no Foresight, mas ele é um pacote Python, então você pode instalar ele só usar o Setup Tools, né? Você usa o setup.py install e ele instala bonitinho. Essa é a terceira ferramenta, né? Aí depois a quarta ferramenta seria usar algo como o Git ou o Mercurial. Aí vamos entrar num tópico que eu estou para te perguntar há um tempão. Vamos lá, qual é o tópico? Esse sistema de controle de versão, tá? A quinta ferramenta, então, a quinta ferramenta seria o Canary. Pronto, tá, terminei. Aí vamos voltar. Controle de versão, o que você recomenda? É igual... Controle de versão é igual... É igual distro, não? É igual distro, Depende do que você quer fazer. Tá legal? Uhum. Por exemplo, se você acha que... Se você tem um projeto que é só para você e ninguém mais vai mexer, é uma coisa bem simples que você só quer assim, manter o controle de versão de uma coisa, um arquivo que seja 5, que seja 20, mas vai ser sempre aquilo ali, não vai ter ninguém trabalhando em cima disso com você. Sim. Eu recomendo o Mercurial. E tipo assim, vou até fazer a propaganda dos sites que eu não ganho dinheiro com isso, mas vai no Bitbucket, entendeu? Vai lá no Bitbucket, cria uma conta, cria o seu repositório Mercurial, pronto, documentação existe bastante, e é um controle de versão bem fácil de usar. Voltando um pouquinho, para quem não está ouvindo e não conhece, explica um pouquinho o que é sistema de controle de versão. Controle de versão seria assim, você de uma hora para outra você fala, a partir de agora, todos os arquivos que eu jogar dentro dessa pasta, ou dentro das pastas com outras subpastas, eu quero que toda vez que eu falo para você, eu quero que você lembra o estado de cada arquivo que está aqui dentro, toda vez que eu falo um comando, que eu executo um comando.
Então você escreve um arquivo hoje, você escreveu 5 linhas nele, você faz o comando para ele lembrar esse estado. Que em termos de tecnologia você fala que você faz o commit, né? Então você vai e envia isso, aí ele salva isso tudo no repositório, aquele estado. Então um arquivo X tem 5 linhas. Amanhã ou 3 horas depois você vai lá e fala: eu quero modificar essas 5 linhas, eu vou apagar a terceira linha e eu vou adicionar mais umas 15. Aí quando você termina isso, você de novo faz o commit, ou seja, lembra o estado agora. Então dentro do repositório ele guarda na memória dele o que aconteceu quando a primeira vez que você fez o commit, depois a segunda vez que você fez o commit, e ele guarda essa diferença também. Então ele sabe o estado final do segundo commit, o estado original do primeiro commit, o que aconteceu entre a versão 1 e a versão 2 dos seus arquivos. Aí amanhã você adiciona mais 5 arquivos, você faz o commit, agora você tem 3 fatos históricos no seu controle de versão. E imagina então que você vai modificando, adicionando, removendo e tal. De uma hora para outra você tem 50 pontos cronológicos no seu repositório, ou seja, 50 vezes que você falou para o repositório, fala assim, guarda essa memória aí para mim, esse estado. Então com o controle de versão você pode então acompanhar exatamente o que foi que mudou, você pode ver a diferença entre certos pontos, ou seja, o que aconteceu entre o 4º commit e o 10º commit. O que foi que aconteceu? Quais foram os arquivos que foram mudados? Qual foi o conteúdo deles? O que mudou dentro de cada arquivo? E você pode falar para ele também assim, falar assim, olha, eu não gostei do que aconteceu, do que eu fiz, eu quero voltar dos 50, eu quero voltar para o 4º. Eu quero voltar no tempo e falar assim, olha, eu esquece tudo que eu fiz, volta para o 4 que eu vou continuar de lá. E você pode, usando um controle de versão, voltar para aquele estado sem perder absolutamente nada no processo, que é uma coisa bem parecida que o Conari faz para o Foresight. Entendi. Og, há um tempo atrás você estava participando de um outro podcast, né? Como é que você entrou nesse podcast? Bem, eu comecei a fazer um podcast há um tempo atrás, foi quando eu ainda participava do Ubuntu, sabe? Então nós fazíamos um podcast, eu fazia ele junto com um amigo meu, Kurt Kraut, gente fina, por sinal. O único brasileiro online que eu conheci em pessoa foi o Kurt Kraut. Todas as outras pessoas, igual a você, Wanda, a gente se conhece há tanto tempo, mas a gente nunca se conheceu em pessoa. Então eu fiz o podcast com o Kurt, e também tinha outras pessoas participando. Tinha o Led Style, tinha o José Vitor, que aparecia e participava com a gente. E foi bem bacana, me diverti muito. Mas de uma hora para outra, por causa essas coisas políticas que aconteceram no Ubuntu Brasil, nós paramos. Esse foi o primeiro podcast. E depois eu tive uma outra tentativa, de criar o Fullcast com o Kurt Kraut de novo e o José Vitor, mas ele não foi para frente devido foi problemas assim em termos de tempo mesmo, as pessoas não terem um tempo para poder sentar e se organizar e editar o podcast e gravar. E lembre-se que, por exemplo, eu, como moro nos Estados Unidos, dependendo da época do ano, a diferença do fuso horário é grande, né? Igual nós agora, né? Por exemplo, nós estamos com 3 horas de diferença entre eu e você. Então, todas essas complicações aí, infelizmente, fizeram com que o segundo podcast não fosse muito para frente. Assim, me fala uma coisa, o que te levou a fazer o podcast? Qual que é o atrativo do podcast para você? Eu sinto, de uma certa forma, me permite ter mais contato com o povo brasileiro. Eu sinto muito essa falta de... eu participo, eu fiz tantas traduções. Tipo assim, se você usa o GNOME, se você usa, não tanto o KDE, mas se você usa o GNOME, o XFCE, o OpenBox, o LXDE, a possibilidade que você está usando, e se você é brasileiro e você usa qualquer programa desses ambientes aí, a possibilidade que você está usando algo que eu traduzi é enorme, sabe, é enorme. E então, quer dizer, eu fiz bastante coisas, eu participei bastante de promovendo o Linux no Brasil,
mas eu nunca tive a oportunidade de participar de nenhum evento no Brasil, porque eu moro aqui. E eu nunca conheci as pessoas com quem eu trabalhei em pessoa também, tudo online. Então eu sinto de uma certa forma que fazendo esse podcast, ou fazendo um podcast, me ajuda a pelo menos ter um pouquinho mais de contato com o povo brasileiro. E isso, eu sinto muita falta disso, eu gostaria de ter mais contato. E com certeza vamos fazer essa pergunta pra gente mais cedo ou mais tarde, mas vamos deixar registrado aqui no programa 0. O porquê do nome Castalho? Bem, o lance do Castalho é bem assim, bem nerd mesmo, né? Porque nós estávamos discutindo o dia sobre um nome para o podcast. Qual o nome que nós vamos colocar nele? E você sugeriu, quer dizer, eu falei assim, seria bacana se eu tivesse uma lista de palavras em português onde tivesse a palavra cast nela, no meio, né? O C-A-S-T. E aí eu não queria entrar num site online, porque não ia ter nada que ia me permitir fazer rodar um grep e botar, né, asterisco, cast, asterisco, nem nada assim. Então você sugeriu para mim, olha, por que a gente não procura aí um arquivo de termos brasileiros? E foi batata, né? Eu baixei um arquivo, um dicionário em português, em formato texto. Aliás, a gente poderia até colocar o how-to disso, como a gente fez, né? Beleza, eu faço assim, mas no final da história, né, nós rodamos o grep, apareceu uma lista enorme de palavras. Eu nem lembro quantas palavras deram. Nossa, tinha muita, né, cara? E aí nós começamos a olhar uma por uma. E, tipo assim, foi uma das manhãs mais divertidas que eu tive, porque cada palavra que aparecia, nós rachávamos de rir aqui, porque imaginando, que palavra é essa? Meu Deus, eu falo português e não tenho a menor ideia do que significa. E castalho foi uma que a gente, assim, nós rimos acho que por umas 3 horas seguidas. Foi verdade. Tanto é que eu marquei a palavra e falei, não, essa daqui vai ficar no top 5. Mas então, Evandro, você então agora complementa e explica o que é castalho. Bom, ao contrário do que vocês possam estar imaginando, castalho significa inspirado por musas. Olha que bacana. Eu acho, se não me engano, é um termo francês, eu acho. Não, parece que existe uma montanha na Grécia que chama Castalia, que é justamente aonde onde teria um templo onde que as pessoas iriam para ser inspirado pelas musas e tal, né? E eu tô olhando aqui rapidinho no search, e olha, se você faz search com Google, esquece do Google, vai no duckduckgo.com, é o melhor que tem. É outra ferramenta que você usa. Eu esqueci de mencionar. Então. DuckDuckGo. Mas olha aqui, Castalia está dizendo aqui que a mitologia grega era uma ninfa do Apolo transformada numa montanha, na base da montanha do Parnassus, lá na Grécia. Então, mas Castalho é inspirado por musos, né? Então, nós esperamos que esse podcast nos ajude a inspirar. Og, uma última mensagem pro pessoal que está ouvindo aqui? Vamos lá, então, a mensagem é: participem do software livre, venham ajudar o projeto GNOME. Existe muito espaço para quem quer ajudar. Nós precisamos de pessoas que possam mexer, que saibam sobre arte. Nós precisamos de gente que entenda de publicidade, documentação. Não precisa ser só programador, não. Nós precisamos de pessoas que ajudem a organizar. Acredite ou não, existe assim a falta enorme de ter pessoas com tempo e o sangue frio de poder organizar as pessoas. Porque software livre é feito de pessoas no mundo todo, cada um com uma agenda diferente do outro, diferenças de fusos e tudo mais. Tendo uma pessoa para ajudar a organizar isso, botar numa página, no wiki, organizar reuniões, esse tipo de coisa, é muito importante. Então, eu convido todo mundo a vir participar. E lembre-se que no projeto GNOME tem um brasileiro, que estou lá para poder ajudar vocês. Eu sou a sua voz, então me fala o que é que eu posso ajudar e eu vou expor lá dentro das reuniões da fundação e tentar defender o que vocês querem que eu fale por vocês. É isso aí. Og, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você deixou um tempinho aí com a sua família para bater esse papo aqui. Obrigado pela sua atenção. Você que está ouvindo, se você tiver alguma dúvida, sugestão,
manda um comentário pra gente que a gente responde no próximo programa, tá? E se quiserem que a gente entreviste alguém também, mande um nome. O endereço ficou castalho. Ainda não decorei. .info. Castalho.info. Tá ok? Eu sou Evandro Pastor. Com vocês. Eu sou Org Maciel. E até o próximo programa. Até mais, gente. Até mais.